Bom dia, Aline do canal Burgonha, esse canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E eu preparei um vídeo hoje falando de alguns tipos de degustações e sobre algumas, como que nós podemos brincar com as safras e os pedacinhos de terra na Borgonha. Então, para quem não viu meus vídeos anteriores, vou fazer um recapitulativo. Na Borgonha, então, basicamente um tipo de uva, ou seja, uma pro branco, uma pro tinto, Pinot Noir pro tinto, Chardonnay pro branco, tá? É uma DOC, é uma apelação d'origine contrôlée, então tudo é regulamentado. E justamente, então, a Borgonha é um pouquinho diferente do que vocês já viram, né, de outras regiões do mundo. A Borgonha, o foco principal é a terra, porque é um acidente geológico, ou seja, o subsolo é totalmente acidentado. A densidade ela é maior, ou seja, a maior plantação de pé por hectare. Então as raízes vão se aprofundar, né, bastante e resgatar toda a característica do solo. E por ser um tipo de uva só, uma pro branco e uma pro tinto, isso vai ficar muito mais nítido na taça, né? Porque não tem o corte, então realmente vai ser a característica do solo e, óbvio, o ano, a característica do ano, o clima do ano, mais quente, mais frio. Aqui é um clima bem estável, embora nós chamamos de um clima semicontinental, com as manhãs frias, depois vai esquentando e depois esfria de novo, né? O Pinot Noir adora isso. E o Chardonnay, eu digo que vai sair na sua melhor versão, apesar de ser uma uva mais fácil, e aqui a origem dele é daqui, existe até um vilarejinho chamado Chardonnay, embora hoje não tenha mais Chardonnay, mas ele vai sair na sua melhor versão. Então, pensando nisso, seja para iniciantes ou para pessoas que já vieram várias vezes, eu tenho clientes que já vieram 6, 7 vezes comigo, então pensando nisso, eu criei algumas degustações com algumas vinícolas, quando é possível, lembrando que tudo é com hora marcado, privativo. Mas eu criei algumas degustações, então, que nós chamamos de vertical. Então, vertical é exatamente o mesmo vinho, só que com anos diferentes. Então, que eu acho que isso é muito importante na Borgonha, porque na Borgonha cada ano vai ter sua característica, né? Então, eu falo que a alta costura dos vinhos são os mínimos detalhes, e cada ano vai ter a sua característica. Aquela coleção daquele ano vai ter a sua característica. E isso é importante para vocês também entender o que vocês gostam ou não gostam, porque muitas vezes eu degustar um vinho, degustei um vinho de 2022, né, um tal vinho de 2022. Aí eu degustei o mesmíssimo vinho em 2023, é outro vinho, me agradou muito mais. Mas isso é subjetivo, é paladar. Então, assim, eu acho que fica muito interessante. Então, a semana que vem, eu estou recebendo um grupo que eles já vieram algumas vezes comigo, e nós vamos fazer, então, uma degustação de Vosne Romanée Premier Cru, Godichot, que não é qualquer vinho, é um vinho que está coladinho no Latache, inclusive uma parte dessa parcelinha se transformou em Latache, é um vinho muito interessante. E nós vamos fazer, então, da safra 2018 a 2024, onde nós vamos comentando, entendendo um pouquinho das diferenças de safra, tá? E também, às vezes, é possível fazer o que nós chamamos, então, de uma degustação horizontal. Então, o que é uma degustação horizontal? Uma degustação horizontal é exatamente o mesmíssimo ano, tá? Então, 2018, 2018, 2018, mas com vinhos diferentes. Que aí, nesse caso, nós vamos entender a diferença do solo, da terra. Então, essas duas degustações, seja para quem está começando, para quem já entende de vinho, eu acho que fica muito interessante também. É um bom complemento, porque eu posso descrever no vídeo a característica de cada ano, mas é na degustação que vocês realmente vão entender essa diferença. Que às vezes ela é sutil, às vezes ela é mais marcante, e como tudo, o paladar é treinar, tá? O que é interessante, por exemplo, da degustação vertical, que é o mesmíssimo vinho com anos diferentes, como é um tipo de uva só na Borgonha, uma pro branco e uma pro tinto, realmente nós vamos ver a interferência do clima e muda muito, tá? E além disso, por exemplo, nas degustações, muitas vezes, nas degustações padrão, vamos dizer assim, são vinhos mais jovens. Vocês sabem que a Borgonha, a produção é muito pequena, né? Então não tem como a vinícola se permitir toda hora colocar vinhos antigos. Às vezes é possível, mas não é sempre. Então, justamente esse desenho de construção, esse desenho de degustação, desculpa, é justamente interessante para vocês verem também o que ele pode se tornar. Você toma um 2022, ainda está jovem, por exemplo, certos vinhos ainda estão jovens. Aí você vai para um 2018, que querendo ou não é um vinho que está indo para o 8º ano, peraí, ele tá mais evoluído, tanino mais harmonizado com a fruta. Então, é uma maneira também de vocês verem realmente o que ele pode se tornar e a evolução dele. Como eu sempre falo aqui, o ideal seria vocês comprarem o mesmíssimo vinho
e abrir momentos diferentes, né? E abrir momentos, o mesmo vinho, né, da mesma safra e abrir momentos diferentes para vocês verem, então, a evolução dele, né? Então, por isso que eu acho que fica super interessante esse tipo de degustação. Né? Então, e a degustação horizontal vai ser interessante também, porque na Borgonha é a terra que manda. A primeira coisa é o endereço da uva, e depois nós vamos ver o produtor, que vai ter, óbvio, sua grande importância, porque é o que ele vai saber fazer, é o que ele vai mostrar, né? E outra coisa que eu também acho muito interessante nesse complemento das duas degustações é a questão da safra. Eu sei que muitas vezes aí no Brasil vocês tentam visar o certeiro, só Grand Cru, safra, que a mídia falou historicamente, mas quando vocês vêm para Borgonha, vocês têm que se deixar realmente levar. Vocês estão aqui para aprender, para ter uma imersão, para degustar, cada um no seu nível, cada um no seu nível de curiosidade, mas se deixam levar, não vão só para aquilo que a mídia falou, ou que vocês acham que é a safra espetacular. Porque é aqui que vocês podem, é aqui o local para vocês realmente provar, né? E entender, e assim vocês vão construindo o paladar de vocês e sabendo aquilo que vocês gostam e o que vocês não gostam. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguma semana eu recebi um casal e eles me pediram então para alguns vinhos bem especiais, então nós tomamos coisas especiais ao longo que eu fui construindo o roteiro deles, eu fui bloqueando algumas garrafas aí nos restaurantes, fui em alguns locais. E uma dessas garrafas foi um Echezot da Romanée Conti, então um Echezot da vinícola Romanée Conti, um 2008, que quando nós vamos ler na crítica, safra 2008, ninguém fala nada demais dessa safra, não é uma safra como a 2005, como a 2015, que super conhecida pela qualidade, 2018 é uma safra, inclusive, considerado que na Borgonha, eu não gosto de falar no ruim, mas ano difícil, foi considerado um desses anos difíceis, mas nós bebemos esse vinho no almoço, da Romanée Conti, e foi um vinho, assim, sensacional. Então, não tenham medo de safras que não são consideradas pela mídia espetacular, principalmente quando vocês estão aqui. Por quê? Primeiro que se o produtor é bom, é exatamente desse ano difícil que ele vai fazer algo espetacular. É aí que você vê a grandiosidade do produtor. Eu estou generalizando, mas fazer vinho em safra fácil, fazer vinho bom, teoricamente é fácil. Não teve doença, sol, enfim, as condições perfeitas. O difícil é sublimar com um ano difícil, como foi 2008, 2021. Recentemente eu fiz algumas degustações de 2024, que eu sei que aí, pelo retorno que eu tenho um pouco aí de algumas pessoas do Brasil, foi uma safra difícil? Foi uma safra difícil, porque muitos produtores perderam uvas, mas aquele produtor que, apesar de pouquíssima quantidade, selecionou os cachos perfeitos, o vinho tá assim, costurado à mão, tá bordado à mão, tá perfeito. Óbvio, tá jovem, e aí tem que tentar se projetar, então que é outra coisa que não é fácil, por isso também o interesse de fazer às vezes uma degustação mais diferenciada, né, de anos do mesmo vinho com vários anos diferentes para ver aí o que vocês preferem, o que vocês gostam, o que vocês gostam mais, menos, enfim. Então, mas não tenham medo, não vão só naquelas coisas que parece que foram safras boas. Ok, quando vocês estão no Brasil, talvez seja uma maneira vamos dizer, da aposta certa. Mas aqui é o local que vocês têm para fazer isso, degustar de tudo aquilo que vocês querem, nas possibilidades, nos critérios de vocês. Então eu falo que como você conhece um bom produtor pelo vinho mais simples de um ano extremamente difícil. Então, é igual um bom chefe, sublimar com trufa, com aspargo, com vieira, é mais fácil. O duro é te surpreender com purê de batatas. E o vinho é mais ou menos isso. Então, realmente deixa a mente aberta para degustar de tudo, né? E é isso. Então, eu acho que é isso que é muito interessante na Borgonha, porque a quem já voltou várias vezes aqui, dá para fazer tudo diferente. Eu tenho, por exemplo, alguns clientes que já fizeram muita degustação em vinícola e hoje eles querem fazer outras propostas. Enfim, então nós podemos arrumar um lugar, fazer uma degustação temática. Já fiz o ano passado uma temática com alguns vinhos também da DRC, da Romanée Conti, como o Echezot, o Cabernet Cru deles, o Romanée Saint-Vivant. Enfim, então acho que a Borgonha, o que é interessante é que dá para modular muitas coisas. Então, se vocês têm algumas ideias, vocês podem me mandar mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim, por aqui. E nós podemos criar algo bem legal, tá? E é isso. Espero que tenham gostado e à très bientôt!